Daí, gente, Câmara no Ar dessa semana vai falar sobre chocolate, para saber mais sobre esse produto muito consumido agora na Páscoa. O cacau é uma planta originária da América Central e também tem na América do Sul. Astecas e maias consumiam o cacau através de líquidos e acreditava-se que era afrodisíaco e também livrava do cansaço. Conversamos com Márcio Feonato, dono de uma das fábricas de chocolate aqui da nossa cidade. E primeiro fomos conhecer a matéria-prima do produto. Hoje as nossas matérias-primas elas vêm, quase 100% vêm da Bahia, né? Então a massa e a manteiga geralmente são produzidas na Bahia, tem algumas produções do Espírito Santo. Em São Paulo também tem alguma coisa, no Pará também tem hoje tem uma plantação muito boa lá e um cacau de boa qualidade, né? Então hoje as nossas matérias-primas vêm basicamente desses estados, né? Para fazer o chocolate de qualidade hoje a gente precisa de ingredientes de boa qualidade também, né? E hoje o Brasil tem esses ingredientes, né? O que vai variar uma qualidade de um bom chocolate, de um chocolate não tão bom, é a quantidade desses ingredientes, principalmente de massa e manteiga, né? Então a manteiga de cacau, quando ela tiver uma quantidade reduzida dentro do chocolate, e a manteiga é onde tem o gosto e o sabor do chocolate, ela tem que estar em evidência, ela tem que ter uma quantidade razoável dentro desse chocolate, né? E hoje no Brasil o que a gente vê é que eles estão com uma quantidade reduzida e estão em algumas empresas eles estão trocando essa matéria-prima por outras gorduras compatíveis, né? Que são as gorduras vegetais, né? Se o cacau não é uma matéria-prima encontrada na Europa, né? Não é uma fruta da Europa, a que se deve a fama do chocolate europeu? Na realidade, porque lá eles sempre fizeram uma qualidade muito boa e a legislação deles lá ela é diferente do Brasil. No Brasil hoje é considerado chocolate quando tem mais de 25% de derivados de cacau. Na Europa esse percentual já pula para 32% ou 34%. Automaticamente quando tu bota mais derivados de cacau no chocolate, tu tem um chocolate de melhor qualidade. E fomos conhecer um pouco mais sobre o processo e sobre os maquinários utilizados no processamento. E o que são esses tanques? São tanques de derretimento, então esse chocolate ele fica a 45 graus, tá? Então ele fica em estado líquido para depois ele utilizar as temperadeiras que a gente chama, que é onde sofre a cristalização do chocolate. Esse processo sendo bem feito, ele vai ir para o mercado com uma qualidade, com brilho, o chocolate todo ele bem certinho, né? O sabor vem desse processo? Do sabor não, porque o chocolate não perde isso aí. Mas em questão de derretimento, de cor dele, não é bem cor que se utiliza, coisa de brilho, né? Ele vai estar uniforme, né? Se ele tiver mal temperado, mal cristalizado, ele vai te dar problema lá na frente. Então ele pode esbranquiçar, ele pode derreter. Então esse é o principal processo do chocolate. Depois de derretido, o chocolate é levado até uma centrífuga e depois ele vai até as formas de processamento. Se coloca somente o chocolate numa parte do ovo, né? E com esse processo de rotação e translação ele vai expandir para fora, vai ter o chocolate preso na forma. E aí se faz o ovo oco, né? Essa é a justificativa que se utiliza a centrífuga, né? Isso aqui, o separador que a gente chama, é quando tu quiser fazer duas metades, tá? Então tu faz os ovos, duas metades. Se tu quiser fazer inteiro ele, que a gente chama, tu não utiliza o separador. Chocolates que a gente utiliza, por exemplo, o branco com cookies, esse é um ovo de amêndoas. Se a gente colocar o separador, a gente não vai ter um ovo tão perfeito, né? Então geralmente a gente utiliza o separador quando a gente usa chocolate puro, somente o chocolate, né? Então aqui ele já fica mais difícil de fazer esse processo de translação e rotação, né? Então ele não expande tão facilmente. O separador dificulta esse processo, né? Então quando tu tem o chocolate somente ele, tu utiliza o separador. Até para a questão de botar ovinhos dentro, que é tradicional, a gente precisa fazer essas duas metades, né? Que é isso aqui, ó. Então aqui foi utilizado o separador, ó. Aí esse ovo ele recebe dois ou três ovinhos brancos dentro também, né?
E também para a gente acondicionar eles, né? A gente tem uma maior praticidade com eles abertos assim do que ele inteiro, né? E a questão da refrigeração, os graus, a quantidade de tempo? Isso tudo depende do tamanho do ovo, né? Então, quanto maior o ovo, ele precisa um maior tempo na centrífuga e um maior tempo de refrigeração. Gira em torno de 7 a 20 minutos, mais ou menos, né? Na realidade, agora a gente utiliza as pequenas quantidades, a gente utiliza a geladeira, tá? Quando a gente está em produção em alta, a gente utiliza o túnel de resfriamento, né? Então ele entra, as formas entram todas elas no túnel de resfriamento e vai sair do outro lado já prontinha, né? E aí é para desenformar, então ele vai se soltar da forma. Então aqui ele já se soltou todo ele, ó. Ele vai determinar isso, se é 10, 15 minutos é o produto, não é nós que determinamos, né? Essa aqui ela já tá prontinha, essa já dá para tirar, ó. Aí também tem a questão do quanto menor o ovo, a dificuldade de fazer ele é maior do que um grande também, né? As rebarbas que estão sobrando desse ovinho ali é tudo reaproveitado, né? Setor de embalagem. Quanto tempo que ele fica nesse pé? Geralmente ele fica um dia aqui aguardando isso, mais ou menos 24 horas. E depois ele pode ir para o setor de embalagem. Qual a importância desse tempo de espera? Esse tempo de espera é que o produto, quanto mais tempo ele fica dentro da empresa, mais tempo ele cristaliza. Com esse passar desses dias que ele fica dentro da empresa, ele derrete menos facilmente lá fora, né? Se tu largar o produto novo, ele vai derreter mais facilmente. Então, quanto tempo mais? O ideal é ele ficar 15, 20 dias dentro da empresa para ele cristalizar, para ele solidificar por inteiro, para ele, quando ele for para fora, ele não, em hipótese alguma, ele ter o derretimento com o calor, né? Claro que após 25 graus ele vai derreter também, né? Mas esse é o intuito. Então. Agora na Páscoa isso dificilmente acontece com alguns produtos, né? O produto sai, às vezes, em 2 dias ele sai da empresa, né? Também fomos conhecer outros processos além dos ovos de chocolate. Esse aqui é o processo de drageamento, onde a gente utiliza um núcleo, que ele pode ser um floco de arroz, uma amêndoa, um amendoim, e vai sendo dando banhos de chocolate, até ele conseguir ter uma camada de chocolate e ficar uniforme. Então esses são chamados as drágeas. Cada 5, 10 minutos a gente agrega um pouco de chocolate no processo. Certo que esse produto demora de 2 a 3 horas. Após a visita, ainda tivemos uma conversa com o Márcio Feonato. Conta para nós um pouco sobre a história do produto em si. Então o chocolate ele surgiu, os primeiros indícios de chocolate surgiu com os aztecas no México, e aonde se tomava o chocolate somente ele líquido. Depois um suíço que hoje ele fundou a Lindt, a maior empresa do mundo, né? E onde ele conseguiu fazer eu acho que em torno no ano de 1800 a primeira barra de chocolate, primeiro chocolate sólido daí. Que é onde ele conchou o chocolate, ele fez todo o processo de fabricação mesmo do chocolate hoje que se faz. Sobre a tua experiência com o chocolate, por que tu começou a trabalhar com isso? Na verdade, a empresa esse ano está completando 10 anos. Tá? A gente começou a trabalhar fazendo doces para eventos, doces finos, né? Que hoje foi por grande parte do tempo o nosso nicho de mercado foi isso. Em 2006 a gente começou a entrar com a linha de varejo, né, que é onde hoje ela representa em torno de 70% a 75% do faturamento da empresa. Né? Então hoje a gente continua com a linha de doces, mas nós temos também a linha de varejo que a gente constituiu. Né? Então hoje ela representa 75% do nosso faturamento. Né? Esse ano a gente já teve números muito melhores do que o ano passado. A gente não esperava, mas conseguimos esse ano alavancar nossas vendas com uma boa quantidade boa. Em uma região que logo se pensa em chocolate, pensa em Gramado, pensa em Canela. Como é que uma fábrica aqui em Caxias do Sul, como é que é o mercado dela?
A gente tem, na realidade, o nosso mercado ele não se concentra na região de Caxias do Sul, né? A história é que santo de casa não faz milagre, né? Na realidade, a gente não consegue ter uma venda expressiva em Caxias do Sul. Então, nossos mercados são as regiões da Serra, fora Caxias do Sul. A gente tem vendas expressivas em Santa Catarina, no Paraná. Então, nossas vendas elas são bem espalhadas nesse contexto, né? A gente não tem uma concentração muito grande em Caxias do Sul. E esse foi o Câmara no Ar da semana. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê na próxima.